Se você estudou História do Brasil, com certeza deve ter ouvido falar no Quilombo dos Palmares. O maior quilombo da América Latina existiu por cerca de 100 anos entre os séculos XVI e XVII e representou a resistência de pessoas negras contra a escravização num espaço de liberdade para os seus moradores. Mesmo que tenha sido destruído de forma brutal, o legado de Palmares continua até hoje. Diversas comunidades quilombolas resistem e encontram nas próprias vivências uma maneira de resgatarem a sua ancestralidade. De acordo com o censo de 2020, que foi feito em 2022, a população quilombola no Brasil é mais de 1.300.000 pessoas. Pessoas que resistem para manter a sua própria cultura e identidades vivas. Para entender mais sobre esse assunto, sobre quilombos e quilombolas, a gente vai conversar sobre esse tema nesse episódio de hoje. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, vou me autodescrever para você que está me ouvindo. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, mais ou menos 1,63, 1,64 de altura. Tenho cabelos cacheados castanhos, cachos bem pequenininhos. Ele hoje está um pouquinho armado no estilo Black Power, mais ou menos. Ele é curto, está um pouco acima do pescoço. Ele está dividido para o lado direito. Eu uso óculos, uma armação preta e estou usando uma blusa de malha numa cor meio terra, meio marrom alaranjado. Ela tem uma golinha pequena no pescoço e ela é cavada aqui na altura dos ombros. E eu estou usando um fone de ouvido branco. Atrás de mim tem uma parede branca. E eu sou Marília Félix, eu sou estudante de jornalismo, já pertinho de concluir o curso. Sou estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE e sou uma mulher branca, de pele clara e altura mediana também em torno de 1,57 m. Tenho cabelos curtos, meio cacheado nas pontas e também é escuro. E estou usando uma blusa meio rosa, mais ou menos de manga. E atrás de mim tem uma parede bege com uma porta branca. E agora a gente vai chamar para você conhecer a dupla de convidadas que vai participar com a gente desse episódio de hoje. A primeira delas é Gedália Silva, também conhecida como Dadá Quilombola. Bem-vinda, Dadá. Fique à vontade para se apresentar para quem está nos ouvindo. Olá, meninas. Marília, Laís, Berna. Eu me chamo Gedália Maria, mais conhecida por Dadá Quilombola. Represento o Quilombo Catucá das Matas de Malunguinho, que é a comunidade quilombola Povoação de São Lourenço, distrito Tejupapo, Goiânia, Pernambuco. Estou à frente da liderança desde 2003, há 24 anos atrás, e agora eu vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, mas sou negra, quilombola, candomblessista e juremeira. Meu cabelo é um cabelo claro, cacheado, só que vocês não vão poder, porque eu estou com touca. A blusa que eu estou usando é uma blusa florida, preta com estampa verde, com amarelo, Estou usando a guia do esse Malunguinho, que é da qual eu sou afilhada do próprio Malunguinho na Jurema, e o líder quilombola é João Batista, que o quilombo foi dizimado em 18 de setembro de 835. Fizemos 188 anos de história, e é isso. Sou uma mulher, sou coquista, tenho um grupo de coco cultural, o Grupo Cultural Quilombola, onde nisso eu consigo trazer a nossa cultura, a nossa história, E aqui ao fundo está uma foto do meu quilombo. O rio que vocês estão vendo atrás é um rio Megaó, onde as pescadoras, que nós somos uma comunidade quilombola pescadora, elas vão tirar seu próprio sustento da maré. Ótimo, seja muito bem-vinda, Dadá. E a nossa outra convidada aqui de hoje é Bernadette Silva, que também é mais conhecida como Berna. Seja bem-vinda, Berna, e pode se apresentar para a gente. Muito obrigada. Olá, eu sou a professora Berna Silva, sou aposentada, sou contadora de histórias e uso a literatura, preferencialmente a literatura negra e indígena, as literaturas negra e indígena, para contribuir com uma educação antirracista, uma sociedade antirracista, e daí também me interessei em pesquisar em quilombos e pesquisei na comunidade de Trigueiros. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, cabelos crespos, hoje estou com um vestido mostarda, uma flor
amarela, outra vermelha no cabelo, óculos de armação cinza, estou levemente maquiada. Atrás de mim tem um fundo colorido e estou usando fones de ouvidos pretos. Bem-vinda, Berna. Muito obrigada por ter aceito o convite, tanto você quanto Dadá. E antes da gente começar o nosso papo mesmo, né, com as perguntas aqui, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais, é @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X, e TikTok. E também convidar você para seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida, essa aí que você está nos ouvindo. Vai ter um botão seguir. Se você ainda não nos segue, por favor, faça isso agora. O botão seguir vai estar provavelmente perto do nome Desteoriza. Então, você seguindo a gente, toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação para não perder nenhum episódio aqui do Desteoriza. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, você também pode deixar a sua opinião sobre esse episódio diretamente aí na plataforma. Vai ter um espaço para você dizer o que é que você achou do episódio, o que é que você mais gostou. E além de deixar sua opinião, você também pode deixar uma indicação de conteúdo, o que é que você quer que a gente aborde aqui no Desteoriza para você, tá? Então vamos começar o nosso papo aqui, eu, Marília, Dadá e Berna. Quero começar a nossa conversa. Existe muito, às vezes a gente fala sobre quilombo, sobre quilombola, mas às vezes as pessoas não conseguem entender bem o que é que isso significa. Então eu queria começar, Dadá, e depois passar essa pergunta para a Berna. Quando a gente fala sobre quilombola, né, o que é que significa ser quilombola? O que é que, entre aspas, faz com que uma pessoa seja quilombola? Como é que a gente consegue definir? Dadá, queria começar te ouvindo sobre isso. Pergunta pertinente. Vê só, eu creio, a verdade é que ser quilombola é você se pertencer à sua história, à sua ancestralidade, né? Porque se a comunidade quilombola não tiver alguém que vá dizer, a comunidade lá existe e todos são quilombolas. Eu digo que a comunidade é quilombola, mas eu não posso dizer que as pessoas que moram no quilombo são quilombola, porque ela tem que se pertencer. E nem eu digo, eu sou negra, quilombola, candombresista, esse é Dadá, é eu pertencer. Então, para ser quilombola, um ser quilombola, é preciso você primeiro amar sua história, conhecer, eu acho que é isso, é você conhecer de onde você veio, quem são os seus povos, quem são a sua ancestralidade, quem foram a sua árvore genealógica paternal, a sua maternal. Porque Dadá tem esses traços, quando Dadá diz que é negra, Dadá não tem a pele negra, mas Dadá é negra, Dadá tem uma pele clara, olhos azuis, mas isso aqui é herança de um homem alemão que chegou aqui no quilombo, tá? E casou com minha avó negra. E daí nasceu meus pais e eu tô aqui. Eu acho que eu sou aquela pessoa referência na comunidade, porque não é fácil você se identificar, dizer assim que é negra nos espaços, no momento que nós hoje vivemos, né? De tanto preconceito, racismo. Então, a importância de ser quilombola é isso, é você conhecer a sua história, amar a sua história e se pertencer à sua ancestralidade, ao seu povo. Então não tem só a ver com morar no território do quilombo, né, Dadá? Tem muito mais coisas envolvidas dentro do processo de ser quilombola e se reconhecer como quilombola, não é isso? Eu digo que nem todos que moram no quilombo são quilombola. Eu vou dar um exemplo aqui no quilombo Catucá, povoação de São Lourenço, porque muitas pessoas que estão morando aqui hoje não são quilombola, mas é mais fácil aquelas pessoas que não são do quilombo, estão há 10, 20 anos atrás, se dizer que é quilombola, se pertencer à sua história, que não é dela, de que as próprias pessoas que moram no quilombo. Infelizmente, aqui no quilombo, as pessoas ainda não têm esse pertencer. Diz que é, mas com aquele eu sou, mas aquele pertencer da sua história, a importância. Nós somos descendentes do quilombo Catucá Malungungo de João Batista, Louvável Zumbi dos Palmares, mas o quilombo João Batista foi um dos segundos quilombos que se estendia de Olinda a abraçada aqui com Goiânia, e foi dizimado no dia 18 de setembro de 1835. Nós fizemos 188 anos de história. Então, eu acho que
É isso, é você conhecer, amar e respeitar. Você falou aí da questão do pertencimento, de se colocar como quilombola, né? E aí eu queria ouvir um pouco, Berna, qual é a importância, de que forma se definir como um quilombola de fato, né? É um símbolo de resistência hoje, Berna. Queria te ouvir sobre isso. Bom, se definir como quilombola hoje é um símbolo de resistência, até porque para ter essa identidade quilombola é preciso conhecer, é preciso se apropriar dessa história e dar continuidade ao que os antepassados viveram e lutaram, né? E nós vivemos em um contexto em que o racismo ainda está bem gritante, né? Então é importante que tenha esse posicionamento, esse enfrentamento, para que essa história, sim, seja respeitada, né? Nós não somos nós somos protagonistas, né, na história desse país. Então, é importante, sim. O símbolo de resistência está aí, né, em enfrentar, né, em se organizar, né, em não se calar diante de uma história que foi mal contada, né, que foi nos passada cheia de lacunas e distorções. Maravilha. A gente está falando aqui do ser quilombola. Eu queria falar agora de quilombo, né? A gente, quando estuda, a gente começou esse episódio fazendo a menção aqui, o Quilombo dos Palmares, né? Muito importante na história do Brasil e no que a gente entende hoje como quilombo, como ser quilombola. Eu queria falar dessa configuração, digamos assim, dos quilombos, né? Quando a gente fala da história do Brasil, a gente geralmente começou como um quilombo rural, né? Porque precisava ser assim, né? Precisava ser mais para dentro do território, porque era um lugar em que as pessoas escravizadas, as pessoas negras se sentissem mais seguras. Mas hoje a gente também existem quilombos urbanos, né? Existem quilombos que também são nas áreas rurais, mas também existem quilombos urbanos. E aí eu queria saber, Berna, queria começar te ouvindo, se você puder ajudar a gente a entender nisso, se existe alguma configuração diferente de um quilombo rural para um quilombo urbano, como é que isso acontece, ou se é muito parecido, o que é que tem diferente? Queria te ouvir em relação a isso, a essa configuração dos quilombos. Desde a época da escravidão já existiam os quilombos urbanos, né? Eles existiam no sentido de acolher aqueles trabalhadores que precisavam se afastar, já inclusive livres, que precisavam exercer sua atividade. Então eles eram mais afastados, eram casas de pau a pique para acolher essas pessoas. O quilombo urbano hoje, ele tem uma configuração diferente, sim. Ele está mais próximo à cidade e traz os elementos culturais, exemplificando com o Xambá, ele acolhe, sim, ele acolhe a sua comunidade e ele enfatiza a questão cultural. Ele alimenta, ele recebe de forma a fortalecer essas identidades. O rural ainda existe, sim, afastado do centro urbano, mas tudo é quilombo, tudo é resistência, tudo está ligado com a história do passado. E ambos mantêm essa ligação com o passado histórico e de resistência. A diferença está mesmo na localização, mas não perdem as características de quilombo. Então, falando muito dessa questão de quilombos urbanos, aqui em Pernambuco nós temos o primeiro quilombo urbano do Nordeste e o segundo do Brasil, reconhecido, que é o Terreiro de Xambá, que fica aqui na cidade de Olinda, na região metropolitana do Recife. Então, agora, nós vamos escutar o depoimento do pai Ivo de Xambá, faz parte aqui do nosso quadro Conta a Tua História, onde a gente escuta pessoas que compartilham as suas próprias histórias relacionadas ao tema do episódio. Então, vamos escutar o pai Ivo de Xambá falando sobre a sua vivência e a história do Terreiro de Xambá. Bora ouvir. Conta a tua história. Bem, meu nome é Ivo de Xambá da Silva, porque meu nome é Adeildo Paraíso. Só que eu muito bem sei que esse paraíso
da Silva pode ser o nome daqueles que escravizaram os meus antepassados, meus avós. Aí você veja a crueldade. Nós somos escravizados, nossos antepassados são escravizados, e nós ainda somos obrigados a carregar o sobrenome dessas pessoas e ainda passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Aí eu fui à justiça e coloquei o nome de Adeildo Paraíso Ivo de Xambar da Silva. Sou babalorixá da Casa Xambar, entendeu? Sou doutor honoris causa, entendeu? E aqui nós temos o primeiro quilombo urbano do Nordeste e o segundo do país. A Casa Xambar é uma casa que a gente não vê só a questão da religiosidade, de ver a questão do divino, de ver a questão dos orixás, embora nós sabemos que a teologia do candomblé, a teologia da prosperidade, a gente vê também a questão da filosofia de vida e o enfrentamento do racismo numa sociedade que diz que não é, mas tão racista. Nos quilombos atuais, urbanos, que foi criado pelo governo Lula, é a maneira de nós nos organizarmos novamente e mostrarmos a nossa proposta de criarmos um mundo melhor, um mundo igual. Então, a gente que fazemos o quilombo aqui, a gente procuramos mostrar às nossas crianças, fazermos trabalho para as crianças infantis, mostrando a história de Oxum, mostrando a história de Iemanjá, mostrando a história de Oxalá, mostrando a história de Ogum, aliás, de todos os nossos deuses negros africanos, para que essas crianças nasçam sabendo de a sua originalidade negra, entendeu? Porque é muito complicado para uma criança que ela vê somente Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, a Cataburralheira, quando ela vê um negro ao Saci Pererê que tem uma perna só. Mesmo a gente enaltecendo racista da qualidade de Monteiros Lobatos e outros mais que tem, o próprio Gandhi, o Xambá, ele prima nessa natureza e acreditamos a vocês que a gente podemos ser um sonhador, mas não é o único, e o Xambá ele faz esse trabalho para que os nossos filhos, os nossos netos, ele tenham outra visão e ele se empodere mais de chegar no canto, de saber que ele realmente, como diz Sheikh Diop, que é o maior geopólogo do mundo, que a origem do homem foi a origem negra e que ele realmente não é um veio de macaco, nem uma raça subalterna. E é esse o trabalho que nós fazemos no Xambá, é essa a política que nós empregamos no Xambá, além da questão da sua religiosidade no candomblé, que para nós nos entristece muito. Nós estamos aqui tratando um assunto de quilombo, que a maioria dos quilombos do Brasil já está empregado pelos pentecostes, pelas religiões cristãs, que talvez um dos quilombos que tem ainda a religião, a sua originalidade na sua religião é o nosso, que a maioria dos quilombos estão na religião pentecoste, mas a gente, dentro do nosso meio, a gente tenta fazer esse trabalho, tenta fazer essa condição, essa conjuntura, porque a gente acreditamos o seguinte, que eu, por exemplo, um homem com 70 anos de idade, eu não vou deixar de plantar uma árvore, porque eu sei que ela pode, talvez, quando crescer, não dar sombra para mim, mas vai dar sombra para aqueles que irão me substituir no dia a dia. Encerro dizendo o seguinte, enquanto os leões não contar a sua história, a história que prevalece é a do caçador. Axé. Então, as comunidades quilombolas, né, como a gente escutou agora, têm uma relação direta com o território e também com a sensação de pertencimento, como o Dadá falou, né? Isso tanto em comunidades das áreas rurais, como também em comunidades das áreas urbanas. Só que, Dadá, eu queria te perguntar que o território é super importante, assim como a vivência das comunidades quilombolas, mas elas são além disso, né? Eu queria te perguntar como é que você enxerga a questão da cultura nas comunidades quilombolas e também a presença da religiosidade, que é tão importante para resgatar a ancestralidade. A importância da cultura é que temos que começar na escola, em casa, né? Começar em casa, porque se em casa, nós que somos pais, né? Os nossos pais, nossos avós, não contar a história, quem foram as primeiras pessoas, a cultura. Aqui no Quilombo Catucá, minha mãe fala que aqui a gente tinha o pastorio, a gente tinha maracatu, tinha bumba meu boi, o coco. A cultura nossa é o coco, a raiz, a cultura é o coco de roda, né? É o coco em cordel, é a ciranda, onde eu, desde 2009, que eu venho com um trabalho com as crianças, junto com minha mãe, o Grupo Cultural Quilombola, onde está agregado o Bloco Quilombola na Folia, que sai às segundas-feiras de carnaval, onde os participantes são as meninas da comunidade, começamos com minhas sobrinhas, e hoje aquelas que começaram com 7, 8 anos de idade
estão com seus 18, 19, mas ainda está no grupo. Hoje eu estou com um grupo de 20 meninas, onde tem menino de 6 a 18 anos. Esse grupo, aí temos o coco e a ciranda. O coco foi em 2009, onde nós dançávamos com um CD, né, do carrego da lenha, que nós não tínhamos instrumento. Mesmo assim, as meninas iam, dançavam. Hoje, o grupo está completo, os meninos tocam, eu canto, eu sou coquista, tiro nossos próprios cocos, tem uma ciranda do quilombo, tá? E eu tento fazer com essas meninas que ela entenda que a cultura é a nossa raiz, que elas não tenham medo de dizer que é negra, que é quilombola, aonde ela chegar. E que o coco que ela dança, muitas vezes, as pessoas dizem que é macumba, chama elas de catimbozeira. Hoje elas estão mais resistentes, porque aquelas que estão na idade maior já me ajudam a vivenciar, a dizer àquelas pequenas que elas não se sentam vergonha, porque o coco é uma tradição, é a nossa cultura, a nossa história. Então, a importância da religião como um todo, para que as pessoas, os alunos, entendam, e as pessoas têm que ser vivenciadas na escola. Maravilha, Dada. De todas essas coisas que você trouxe, você está mostrando essa ligação da cultura, da religiosidade com a educação. Né? Tá tudo junto e misturado, uma coisa se alimenta da outra, e a educação é esse lugar que é possível, além, de, obviamente, da convivência e das questões em casa, é essa junção de cultura, religiosidade na educação, né? Eu acho que a professora Berna vai exatamente vai isso. Pouco, né, Berna? Eu queria pegar exatamente isso, Berna, na questão da educação, né, da importância da educação que Dada trouxe para a gente aqui dentro, né, da questão da cultura quilombola, da religiosidade, das tradições. Queria falar com você sobre a educação, você que é uma pessoa que tem experiência na educação quilombola também. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como a educação deve ser pensada para comunidades quilombolas, dentro da comunidade quilombola, não só, obviamente, para uma questão de aprender a ler e a escrever, mas também para resgatar e vivenciar essa cultura, enfim, essa religiosidade, tudo isso que Dada trouxe para a gente aí, muito bem na fala dela. Queria te ouvir em relação a isso, a importância da educação para a comunidade quilombola. Então, eu também sou da base, eu também sou a chamada professora primária, né, e assim, a educação escolar é muito importante, porque ou ela empodera ou ela apaga uma história, né? Então, dentro de um quilombo, existe a educação própria, né? Existe a educação própria diferente da educação regular. A educação nos quilombos, ela traz a realidade quilombola, toda a sua cultura, toda a sua história, né? Então, dentro da lei, é importante que o professor seja quilombola, que a maioria tenha formação quilombola. É diferente de um não quilombola chegar em uma realidade que não é a sua, com as distorções que a gente já traz dentro daquilo que a gente aprendeu sobre quilombo, sobre escravidão, e a gente ficar mantendo isso, né? Então, o educador quilombola, ele traz essa realidade de resistência, de valorização da cultura do quilombo, né? Trazendo essa religiosidade, respeitando essa religiosidade e levando os estudantes a respeitarem também e assumirem essa religiosidade. Não é fácil, porque a gente sabe que teve uma história muito forte de destruição, daí a importância da educação escolar quilombola própria, né? Existe a escola quilombola, que por lei ela está localizada dentro do quilombo. Ela só é quilombola se ela for localizada dentro do quilombo. E existem as que atendem os quilombolas, as que não são quilombolas. Então é importante que a lei seja cumprida para que essa cultura seja mantida, para que os quilombolas sejam fortalecidos em sua luta e resistência. Uma coisa que eu me lembrei aqui, Berna, que a gente já falou, a gente tem um episódio aqui no Destoriza sobre cotas, e a gente pontuou um pouquinho disso lá, mas eu queria trazer para cá também, sobretudo porque, né, a revisão da lei de cotas foi aprovada e é uma lei que inclui pessoas quilombolas, né, as cotas incluem quilombolas. Eu queria ouvir vocês sobre a importância
né, da lei de cotas também incluir pessoas quilombolas. A gente falou, o assunto de quilombolas ficou muito em voga também na época da pandemia da Covid-19 relacionada à vacinação, enfim. Então, eu queria trazer para a nossa conversa agora essa importância, em especial dentro dessa área da educação, que é o que a gente está abordando nesse exato momento, a importância da lei de cotas também abarcar quilombolas. Queria começar por Berna e depois Dadá, se ela quiser falar sobre isso também. É importante, sim, essa inclusão. A universidade também é feita para os quilombolas. Somos parte dessa história. Então, esse protagonismo precisa ser assumido. E é abrindo espaço nas universidades que os quilombolas vão também se fortalecendo. Não é isso? Então, negros, pretos, ou pardos, ou de pele clara, os quilombolas fazem parte desse grupo, né? E precisam ser respeitados, sim. Então, muito importante esse olhar, né? Esse resgate, essa valorização do povo quilombola, né? Então, muito importante essa revisão das cotas, porque aí vão formar, né, professores quilombolas em espaços universitários que, infelizmente, não foram pensados para as pessoas negras, não é isso? Então, quilombolas, indígenas precisam, sim, estar nesses espaços que também são deles. Então, pegando aí a fala da Berna, né, a importância da educação escolar quilombola. Eu estava, mês passado, eu estava fazendo uma live, né, com Ivanilde, que ela está lá em Roma, Itália, e justamente falando sobre esse tema, educação escolar quilombola, onde eu vim a descobrir que em Conceição das Crioulas, em Salgueiro, em Mirandiba, já se faz esse estudo, né? Ou seja, uma educação escolar comum em educação escolar quilombola. O que é isso, Dadá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu moro perto da praia de Carnivaca, onde tem uma escola municipal, e aqui uma escola quilombola que está no quilombo. É municipal, mas está no quilombo. Lá em Salgueiro, a história é comum, a educação escolar comum é aquela escola que vai vivenciar o conteúdo de uma escola normal, né? Já na escola quilombola, é isso que Berna traz a importância, né, de trabalhar começar. Eu tenho aqui uma pessoa de 90 anos, por que não pegar a minha mãe, que foi professora na época, zeladora, merendeira, e levar ela para a sala de aula e ela dizer como era o ensino na época dela. Pegar seu Lourenço Cunha, que hoje é coquista, leva ele para dizer como era a cultura, que era que tinha de melhor. Pegar a Dona Lourdes, que hoje nós temos só um terreiro, né, de religião da Umbanda, para ela ir para a escola dizer a importância da religião, como ela começou, o que é. Então, isso é escola diferenciada, é isso, da escola comum para a escola quilombola. A lei 10.639 diz que é isso, só que, entre aspas, muitos do estado, nem os municípios, não aderem. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, né, que a Janiele, ela saiu daqui do Quilombo, foi para Goiânia, e lá é uma escola estadual. Ela viu a necessidade, ela teve a necessidade de não ter a consciência negra, e foi o que essa menina fez. Ela convenceu os professores a fazer a consciência negra, a falar da consciência negra lá na escola onde ela está. Então, a importância da menina negra que saiu daqui e foi para lá e sentiu a necessidade de vivenciar o dia 20 que ela sentiu falta. Ela saiu do Quilombo, está em outra escola onde só tem, se diz em branco, né? E ela quis mostrar aos professores que ela é do Quilombo e que ela queria, como jovem, como negro, como quilombola, que eles fizessem a consciência negra. Porque quando se diz referente à escola, a gente tem que pegar essa oportunidade dessas meninas, porque aqui mesmo só trabalha como todo no dia 20. É que os professores, eu não sei nem como é que vai ter, né? Só o dia 20. Isso é o dia 20 que você vive? Só foi dia 20 que eu nasci e Berna nasceu?
Eu nasci 14 de março de 1960, quer dizer, eu não nasci dia 20 de novembro. Eu quero que é preciso que de janeiro a janeiro dê continuidade o que nossos antepassados, nossos ancestrais começaram. Eu acredito, tá entendendo? E respeito o medo do jovem que sai do quilombo e vai para outra escola, a não ser quilombola, para uma cidade. Por quê? Eles, às vezes, omitem de ser quilombola, não é nem porque ele não se identifique. Ele se omite com medo de aquele grupo não aceitar ele na sociedade. Imagina, uma menina negra sai do seu quilombo, vai para uma escola que só tem branco. Ela não vai dizer que é negra para que eles não excluam ela do meio deles. Então, é muito difícil. Eu digo que eu sou porque eu aprendi, Berna aprendeu, a gente já está entendendo. Mas o jovem que está começando, porque esse jovem, eles quando chega lá em outros espaços, ele não se diz quilombola, porque ele não conhece a própria história. Então, a educação escolar diferenciada tem que ser? Tem. Mas aí, nessa diferenciada, tem que levar a nossa história, porque quando nossos alunos saem do quilombo, eles vão para outro habitat, e lá ele não vai ter a história dele. Lá ele só vai ter a história do branco, que nem a Berna disse aí. Isso. Eu vou reforçar o que Dada falou sobre a importância da comunidade ir lá para a escola, contar a história. Essa vivência antiga, toda essa experiência, isso é muito importante. Escola e comunidade caminharem juntas. E voltando à lei das cotas, é importante sim. Já estava na hora dessa inclusão dos quilombolas, porque a própria lei diz que o professor quilombola deve ter essa formação, né? Então, ele vai lá para a universidade, ocupar seu espaço, trazer seu diploma e ocupar seu espaço na escola quilombola. É diferente, a história contada pelo quilombola é diferente da contada pelo não quilombola, não é isso? Então, ele vai lá, ele vai trocar. Inclusive, ele vai desconstruir lá na universidade o que se passaram até hoje sobre os quilombolas. Tem mais é que chegar lá, o espaço é do quilombola, assim, chegar lá e levar adiante seus conhecimentos, porque conhecimento tem, só falta espaço, e o espaço chegou. Então, vamos fortalecer a importância de concorrerem às universidades pela lei das cotas. Chegou a hora. A gente está falando de educação, né? A gente falou um pouquinho de cotas também para as universidades, enfim. E agora a gente tem mais um Conta a Tua História aqui nesse episódio. Dessa vez é a história de Marina Barbosa, que é quilombola e médica formada pela Universidade Federal da Bahia. Vamos ouvir. Olá, eu sou Marina Barbosa, sou filha de Dona Ana e seu Zé, do quilombo Quenta-Sol, localizado no município de Tremedal, região sudoeste da Bahia. É um quilombo com mais de 100 anos de fundação e que me deu suporte para atravessar estas impasses da vida, né? Então, assim, vir de uma descendência, né, de uma comunidade remanescente quilombola, me deu a ponte, né, da educação. Então, eu fiz o pré-fundamental no meu quilombo, fiz o ensino fundamental no município de Tremedal e o ensino médio também. Mais tarde, eu passei, através das cotas quilombolas, na Universidade Federal da Bahia, né, primeira faculdade de medicina da Bahia e do Brasil, né, formei em março de 2021, já ingressei na residência médica de saúde da família e comunidade e 27 de março de 2023 eu terminei a residência médica, né? Apesar de ter uma trajetória que eu amo, que é a ponte da saúde da família, né? Faz parte da minha vida, mas eu trabalho mais nas emergências, né? Então, assim, sou apaixonada pelas emergências, então 4 dias da semana eu sou médica emergencista, 3 dias da semana eu sou a médica querida do postinho. Adoro, eu falo postinho porque a unidade de saúde da família para mim é um ponto carinhoso, eu gosto muito. Mas, assim, eu sou um exemplo de uma comunidade, né? De uma neta, filha, irmã, sobrinhas, de uma população com poucos recursos e que consegui, através da educação, mudar significativamente a história de minha comunidade, de minha família e minha própria história, né? Minha trajetória
própria também. Eu acho que tudo que a gente falou muito aqui no nosso episódio é sobre as violências históricas e atuais que as comunidades quilombolas e os quilombolas sofreram e sofrem até hoje. Eu acho que uma das mais latentes, que inclusive foi tema de alguns crimes que ocorreram recentemente, são as disputas da terra com outros interesses, tipo fazendeiros, latifundiários, mineradores, até mesmo especuladores imobiliários, que têm interesses nas terras dos quilombolas. Por isso é muito importante que a gente fale que essas terras elas mereçam e precisam ser demarcadas. Por exemplo, nesse último censo agora, que foi divulgado em 2022, mais de 87% das pessoas que se reconhecem como quilombolas, elas não moram em territórios formalmente delimitados. Ou seja, isso gera muita insegurança, muita disputa de terras, muita violência. Então, eu queria te perguntar, Dada, aí no seu quilombo e também na sua vivência como coordenadora com outras comunidades quilombolas, como essas demarcações, essa segurança que essas demarcações elas dão, como é que elas são importantes para proteger essas comunidades quilombolas, para que elas continuem vivas? Pergunta pertinente, Mária. Vê só, o meu quilombo aqui, o quilombo Catucamalunguinho, nós não temos, assim, um invasor. Nós não temos disputa de terra. Vou explicar a vocês, mais ou menos. Como assim, Dadá? Não é um quilombo? É importante o território? É, porque a gente não luta, nós que somos coordenadores, nós não lutamos por terra, até porque, então, se vocês virem conhecer o quilombo aqui se resumiu no quilombo urbano, para vocês verem aí essa foto, né? Mas a nossa história é essa, a importância do território. Isso aí, quem vai dizer é o INCRA, né? Com o pessoal, o presidente da Associação Quilombola, né? Que vai abrir lá um processo, né? Para que eles venham fazer a demarcação, a importância da demarcação. Eu digo que é importante o meu quilombo, mas existem outros quilombos, né, em Pernambuco que está mais precisando com urgência. E para isso, que nem vocês disseram, já houve vários, como se diz, assassinato por conta de intervenção entre quilombolas, entre tudo isso, né? Mas a importância é que eles façam com urgência, porque tem quilombo que precisa da terra para plantar. Aqui nós, como eu falei antes, nós somos uma comunidade quilombola pesqueira, onde as mulheres, a maioria são marisqueiras, onde elas vão para a maré, para esse rio aqui, ó, elas vão tirar seu marisco, os meninos vão tirar seu caranguejo, aí eles fazem, quebra o aratu, a carne de aratu, a carne do siri, eles vendem, entendeu? Eles têm o que subsistir, mas outros quilombos, alguns quilombos de Pernambuco não têm, precisa da terra para plantar. Em outubro, agora teve uma reunião com as representações quilombolas com o INCRA, né, que o governo aí está dando muitas oportunidades a nós. Então, eu não pude ir, mas foi a presidente da Associação Quilombola, a Crislaine, para ver como é que vai se fazer esse processo da demarcação, porque vocês sabem que mexer com o território, mexer com o usineiro, mexer com o fazendeiro é difícil. Não podemos bater de frente com esse povo. Quando a gente vai falar num espaço como esse, a gente tem que falar uma linguagem para que ele não se sinta ameaçado, para que ele não pense que a gente tá dizendo que a gente vai tomar as terras dele. Não, a gente quer a lei. A lei é o decreto 487 que diz que nós temos direito quilombola ao território. Então, nós vamos ter que ir pela lei. Quando se fala de terra, é uma coisa que a Berna pode falar depois, é muito, muito minucioso, porque a gente fica no meio deles, tá entendendo? Principalmente quando eles têm ali conflito, quilombo com fazendeiro, o empresário, isso, aquilo, outro. Então, a importância da demarcação do território é importante, sim, mas tudo dentro da sua lei. Exatamente, Dada. Queria te ouvir agora, Berna, sobre isso, sobre a importância da demarcação do território para os quilombos e quilombolas. Então, importante e urgente, né? Em 1800 e nos anos 1800 tem a primeira lei da terra. Só que essa lei da terra ela deixa de fora, né, os ex-escravizados. E isso vem se perpetuando até hoje, né? Isso vem continuando. Então, é importante porque enquanto não tiver essa demarcação, os outros vão se sentir no direito de matar, de invadir e de tirar, de tomar, né, um território que por direito
vem de longas datas, né? Isso não teria mais nem que ser discutido, isso já era para ser garantido, né? Sem brigas, por direito mesmo, né? Então, é importante que as comunidades continuem se organizando, buscando os seus órgãos de luta e proteção para garantir o quanto antes, né, essas terras, essa demarcação, né? Isso porque estão matando, né? Estão se vendo no direito de matar para ficar com terras que, por direito, são quilombolas. Então, é importante, urgente. Pois é, Berna, é cada vez uma situação que está se tornando mais grave e é necessário que as nossas autoridades tomem providências a esse respeito. E já finalizando aqui o nosso episódio, chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, e hoje está mais do que especial, porque nós temos 2 depoimentos sobre pesquisas e atividades que acontecem aqui na UFPE sobre o tema. O primeiro deles é de Danilo Borges, que é da área de comunicação, que pesquisa sobre quilombolas, e a segunda é sobre Janine Menezes, que é da área de história e também tem uma pesquisa sobre quilombolas. Vamos ouvir. Pegando o Bigu, meu irmão. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo Borges, eu sou aluno do doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. No doutorado, eu tenho pesquisado como a mídia representa as populações quilombolas. Mais especificamente, eu quero entender como o telejornal representa estas populações. É interessante aqui destacar que o doutorado ele é resultado de algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória acadêmica. Então, desde a graduação, no mestrado e agora no doutorado, eu venho pesquisando sobre as populações quilombolas e a sua representação na mídia de modo geral, tanto comercial como não comercial. E aí eu defendo essa pesquisa, eu digo que ela é importante porque, assim como outros pesquisadores, eu acredito que a mídia ela tem um poder muito forte na contribuição do que nós entendemos e o que definimos. E aí, com as populações quilombolas, não é diferente. A mídia ela tem uma força no que nós entendemos, o que são populações quilombolas, quais são os direitos, as definições, tudo isso a mídia ela contribui para esse entendimento social. E aí eu quero convidar vocês, se vocês têm interesse de saber um pouquinho mais sobre populações quilombolas, vocês podem pesquisar alguns estudos que eu venho apresentando. É só colocar no Google meu nome e as palavras-chave, populações quilombolas, estudos sobre populações quilombolas, que vocês terão a possibilidade de ver esses estudos. É isso, muito obrigado. Sou Janine Primo Carvalho de Menezes, sou pesquisadora sobre comunidades quilombolas e tratando da minha tese, que foi a pesquisa sobre a comunidade do Timbó, em Garanhuns, agreste meridional de Pernambuco, eu vi como uma contribuição do ofício de historiadora, uma vez que, desde o decreto 487 de 2003, as comunidades têm o direito à titulação de terras e, a partir da Instrução Normativa 59 do INCRA, essa delimitação ela é feita a partir de um relatório antropológico com base na memória das comunidades. Então, a comunidade do Timbó, segundo o relatório antropológico do INCRA, ela teria 200 anos e seria formada a partir da memória por um angolano escravizado fugido que chegou àquela região, foi acolhido por um padre e esse padre, em troca de 2 anos de serviço, dá as terras do Timbó. Então, diante a dificuldade do INCRA de acessar documentações, eu fiz disso um propósito para contribuição na questão quilombola no sentido do Timbó. E na tese fui pesquisar, fui tentar ver que demais documentações eu poderia encontrar para poder contribuir com isso. E eu encontrei foi que Vitorino, que é o angolano José Vitorino da Conceição Anchieta, era um senhor de terras, ele compra as terras. Em 1819 foi a primeira propriedade que foi poscumprido, em seguida ele compra o Timbó. Então Vitorino, ele ergue um patrimônio, ele constrói a igreja que hoje é tombada pelo Estado de Pernambuco, pela Fundarp. Ele constrói a igreja e edifica, certo, as suas propriedades a partir de sua família com a economia própria. Então ele tinha engenho, ele tinha casa de farinha, ele tinha ouro, prata, casas, animais, ele tinha um porte de riqueza de um senhor rico. E, diante disso,
dessa documentação, a gente pode dialogar memória e pesquisa historiográfica, pesquisa documental, para contribuir com o presente. Então, o desafio, para mim, foi tornar esse ofício de historiadora para contribuição com o tema que eu estudo. E agora chegou o momento das nossas indicações de conteúdo para a gente saber mais sobre quilombolas. Então, a primeira delas é Berna. Berna, pode falar aqui para a gente quais conteúdos você trouxe para a gente conhecer mais. Eu trago o que acho de muita importância a página da Fundação Cultural Palmares, que é o órgão que foi criado para proteger, para valorizar a cultura quilombola, né? Então, ali nós vemos as ações, principalmente nessa nova gestão que tá valorizando, né? Que traz o verdadeiro papel da Fundação Palmares. Trago também a CONAC, né? Isso que também é órgão de defesa e organização, onde poderemos ver o lado de organização mesmo das comunidades quilombolas. Podemos ver que não é coisa do passado, não é resto, não é destruição, que as comunidades quilombolas, os quilombolas estão bem vivos, bem ativos e em luta. As páginas dos próprios quilombos, né? São Lourenço, Conceição das Crioulas, né? Eu acho que aí a gente pode conhecer a história do quilombola pelo quilombola. Perfeito. E você, Dadá, quais indicações você trouxe para a gente hoje? Bem, vê só, eu concordo com a Berna quando ela disse que a CONAC, que é a página cultural, mas também a gente poderia também trazer os outros os coordenadores dos quilombos de Pernambuco, porque tem vários, né? Tem Salgueiro, tem em todos os estados, para ele poder, porque tem pessoas que têm mais vivência do que eu, né? E pode falar mais um pouco da cultura, dessa educação escolar quilombola, que já existe uma cartilha quilombola. Tem duas indicações que você deixou para a gente aqui, né, quando a gente estava produzindo. Quero saber se você quer deixar também para as pessoas. São 2 vídeos, né? Quais os vídeos, Dadá? São os mercadores né, que eles vieram do IFAM Radar, da Liberdade, o IFAM Radar, que é um grupo de Ivo, né? E o outro é com Quilombola de São Lourenço, Tainá Nunes. Mas também, se vocês quiserem entrar no YouTube e ver mais um pouco da cultura, vocês vão colocar Grupo Cultural Quilombola, onde vai aparecer o coco, a ciranda, e tem muitas coisas aí que vocês ficam à disposição para vocês entrar no YouTube e vasculhar aí quilombolas, comunidade Quilombo Catucá, onde vocês vão ter várias coisas que vocês podem ver e se deliciar com a nossa história. Maravilha, e a gente aqui do Desteoriza também trouxe algumas indicações de conteúdo, né? Eu vou passar aqui para você também saber um pouco mais sobre quilombolas. A primeira delas é uma série, tá, em vídeo, chamada Liberdade, Quilombo Urbano, que foi produzida pela TV Assembleia do Maranhão, que retrata o bairro da Liberdade em São Luís do Maranhão, né? Fala sobre as vivências quilombolas no que eles chamam do maior quilombo urbano do Brasil, né? Tem cultura, arte, música, religiosidade, espiritualidade. Essa série está disponível no YouTube. Uma outra indicação é um filme chamado Terra de Quilombo, uma dívida histórica, que está disponível no YouTube também, fala sobre a trajetória de combate ao racismo, né? A Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, produziu esse filme, fala sobre as resistências e as dificuldades dos projetos tecnológicos que estão inseridos em lugares de natureza, né? E como esses projetos têm devastado essa natureza e ajudado a devastar também a cultura quilombola para dar lugar a interesses econômicos. Está disponível no YouTube. Uma outra indicação é um livro chamado Do Quilombo à Floresta, Guia de Plantas da Mata Atlântica no Vale do Ribeira. Então, traz conceitos sobre o sentido da vida, dos seres sementes. Então, é um livro muito legal. E um outro livro chamado A Terra Dá, A Terra Quer. O quilombola Nego Bispo, né, ele batizado, né, o nome de batismo é Antônio Bispo dos Santos, mas é conhecido como Nego Bispo, né, ele traz nessa obra, ele escreve essa obra, então ele traz nessa obra a força da vivência nos quilombos para esse processo de reconhecimento da cultura, etc. Acho que você quer falar, né, Berna? Deve ter mais alguma indicação. Vamos lá. Dadá bem lembrou a comunidade Onze Negras, né, que é uma comunidade urbana, e a comunidade tem um livro lá contando a própria história, né? Então é interessante esse livro, Onze Negras. E de Trigueiros
tem a pesquisa de Romero, né, que é o quilombola que estudou a sua comunidade, né, e depois desse estudo, criou-se a proposta pedagógica da comunidade quilombola de Trigueiros, né, a partir dos estudos do próprio quilombola. É o quilombola contando sua própria história e devolvendo seus conhecimentos para fortalecer a comunidade. Todas essas indicações, tanto as indicações de Dadá, a de Berna, da gente aqui do Desteoriza, a gente vai deixar bem direitinho, bem anotado nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Então você pode entrar, @Desteoriza no Instagram, vai ter lá um post reunindo todas essas indicações de conteúdo desse episódio e também de todos os outros episódios aqui do Desteoriza. Então você vai encontrar isso no feed e vai ter um destaque chamado indicações 3, que você consegue achar também essas indicações de todos os episódios e, obviamente, desse aqui também, tá? Nosso episódio está chegando ao fim, eu quero agradecer muito a participação de Dadá, de Berna na nossa conversa, quero deixar esse espaço para vocês se despedirem, enfim, agradecerem, se despedirem como quiser, fiquem à vontade. Dadá. Bem, gente, eu que tenho que agradecer a vocês, né, por esse espaço aqui, né, para a gente contar um pouco da nossa história e que as pessoas que vão ver, né, e nos escutar, ela possa entender um pouco o que é quilombola, por que nós somos quilombola, por que nós estamos na luta contra o preconceito, o racismo, intolerância religiosa. Hoje, no dia 20 de novembro, né, próximo, eu vou estar, porque desde 2017, há 6 anos atrás, que eu coloco a oferenda Reis Malunguinho na Mata do Catucá. Isso acontece o 20 de novembro, né, às 14 horas, tá? Onde nós temos a União Terreiro de Goiânia, tá? Outras pessoas, já convidei outras pessoas para vir, porque a cesta, minha mãe, por ser católica, a cesta de Malunguinho é enfeitada na casa dela. Nós também plantamos um baobá aqui no Quilombo, que foi doado pelo presidente do IAGO, Arlanzinho Gadelha, onde eu trouxe um pessoal de Olinda para fazer um ritual da plantação do baobá, onde eu fiz um cercado, tá? E agora, dia 18 de novembro, o Iago vem para colocar uma placa, que é isso, Dadá? Uma placa dizendo a árvore, porque a árvore está aí. Todos os dias tem uma pessoa que aguou, eu vou aguar, tá entendendo? Isso é a importância do 20 de novembro. Então, se não fosse a minha resistência, eu não estaria aqui. Eu digo que é preciso que nós resistimos para existir. Maravilha, Dadá. A gente que agradece. Berna? Eu agradeço pelo convite e reforço a importância do Desteoriza em trazer um tema tão importante e urgente quanto os quilombos, não só pela sua importância histórica, quanto por esse contexto de violência em todos os sentidos que os quilombolas vem passando, né? Então, é importante que essa história seja contada e contada sem deturpações, né? Contada como realmente foi, no sentido de valorizar a luta dos nossos antepassados. Luta, organização e resistência, não é isso? Então, que deve chegar às escolas, deve chegar à sociedade como realmente é, com respeito e valorização, com o verdadeiro protagonismo dos nossos antepassados. Eu também quero agradecer muito a presença de vocês duas, tanto Berna como Dadá. Foi essencial esse nosso papo aqui para a gente conversar sobre esse tema tão urgente e tão importante. Quero muito agradecer a presença de vocês e que a gente possa, no futuro, continuar esse diálogo. E o nosso agradecimento também a você que está nos ouvindo, chegou aqui até o final desse episódio. Quero convidar você para, se você gostou, também indica esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber um pouco mais sobre quilombos, sobre quilombolas. E também te convidar para você não deixar de seguir a gente. Segue a gente nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X, e TikTok. Segue a gente no seu tocador de podcast favorito. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de deixar aí um comentário, o que é que você achou, também indicar o conteúdo que você quer que a gente aborde. O Desteoriza é produzido por servidores da Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. E esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix. Edição de Laura Marinho. Design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, Marcos Melo e Ana Letícia Buarque. E toda essa galera te espera no próximo episódio. Até lá!